Lula. Lula, você pode contextualizar um pouquinho para a gente o que significa um Banco Central independente? E agora, o que significa a fala de um presidente questionando essa autonomia, né, essa independência? Tá, vamos lá. É sempre muito polêmico falar de política, falar do Lula, mas eu vou tentar expressar minha opinião assim com base em argumentos econômicos, sem entrar nesse âmbito de lado azul ou vermelho. Mas assim, de forma geral, o Banco Central ele tem a função de defender a moeda e proteger, né, a população desse efeito inflacionário. Então, em resumo, ele precisa fazer o que for preciso para deixar a inflação controlada. Esse é o mandato do Banco Central. E existem várias ferramentas para poder construir esse cenário. Mas aqui que o Banco Central utiliza, que é o controle da curva de juros, né? Controle, enfim, é um controle indireto, porque é uma intervenção do Banco Central. Mas ele estipula uma taxa de juros e, com isso, ele tenta controlar a inflação. Juros mais altos desaquece a economia e a inflação pode reduzir. O que está acontecendo, e assim, o que houve nos últimos anos é que a gente passou um marco regulatório para deixar o Banco Central independente do executivo, né, da presidência. E hoje acaba que o presidente ainda elege, né, o presidente do Banco Central. O presidente do executivo, o Lula, elege o presidente do Banco Central. Mas nesse marco a gente trocou um pouco o período de mandato do Banco Central. Então, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele pegou ali um tempo de Bolsonaro, então 2 anos de Bolsonaro e 2 anos de Lula. Vai ficar até 2024, no final do ano. Então, ele consegue, de alguma forma, não vou dizer ter menos interferência, mas ter uma autonomia, né, porque ele vai ter a mesma postura com relação à política monetária, independente do governo eleito. Teoricamente, a gente pode entrar num governo que seja mais expansionista ou menos expansionista, e o Banco Central vai ter a mesma postura. Acho que assim, agora existe olhando da ótica do Lula, assim, existe um certo desconforto, porque a gente está vendo que essa semana teve a decisão do Banco Central e ele reforçou mais uma vez que taxa de juros não vai cair no curto prazo, ela vai permanecer nesse patamar alto por mais tempo e vai ficar assim até que a gente consiga reduzir essa expectativa de inflação. Os agentes vieram revisando a inflação para esse ano. A gente já está vendo que a inflação projetada está próxima de 6% novamente, o que é bem acima da meta do Banco Central. Ele precisa trazer isso para 3%, tem que lembrar disso. Para 2024, a gente já está vendo também uma piora nas expectativas. Quanto mais tempo o câmbio, o dólar, continua alto, a gente está com o dólar a 5 ainda, o que ainda é alto para padrões brasileiros. Isso acaba contagiando a inflação. Nossa economia é muito dolarizada, por vários itens, é um país de exportação. Considerando isso, o Banco Central ele reforçou que ele precisa manter os juros altos e o que a gente tem escutado do lado do governo é projetos, né, propostas mais expansionistas, assim, de aumentar gasto público, seja via BNDES, seja via projetos sociais. E isso tudo pode até ser... Essa é a forma com que o Lula acredita que ele vai reativar a economia. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado, mas é a forma com que ele quer governar, que é tentar reativar a economia através do Estado. E o Banco Central simplesmente fala, olha, se a gente vai ter um Estado mais atuante e uma política fiscal mais frouxa, o Banco Central precisa fazer a balança e ter uma política monetária mais apertada. Então, é quase uma balança, a equação é simples, e no momento que ele fala isso, ele fala assim, os juros vai ficar mais alto por mais tempo, e a gente sabe que tem um delay, né, na política monetária, então se os juros ficam alto hoje em 14%, isso vai demorar ali 12 meses a 18 meses para atingir a economia real. A gente hoje já está sentindo uma desaceleração em vários setores, perdas de empregos em vários segmentos, isso no caso é um legado dos juros altos que estão já há um certo tempo, e permanecer com juros altos nesse momento vai trazer um legado não vou dizer de ruína, mas de destruição de capital, empreendedor, enfim, para os próximos meses à frente. E como a gente já entrou no governo Lula, para ele também é importante que ele consiga, durante o mandato dele, fazer as coisas melhorarem, porque se eventualmente tiver essa guerra entre Banco Central e presidência em 2023 e 2024,
se só em 2025 o Lula conseguir intervir e colocar alguém que pense mais como ele, que reduza a taxa de juros na marra, vamos dizer assim, o tempo no qual a população vai sentir o efeito disso é curto. A gente vai perder aí talvez 2, 3 anos de mandato presidencial, tem que ter 4 anos, né, de mandato para sentir o efeito disso, e acaba que fica muito, enfim, para 2025, 2026, só Deus sabe o que vai acontecer, e fica muito apertado para uma possível candidatura novamente, enfim. A gente pode ficar especulando aqui qual o pretexto, enfim, como que ele pensa sobre isso. Mas o ponto é que é ruim para a economia essa briga de poderes, né, entre o executivo e o Banco Central. Ter essa interferência, eu acho que é um retrocesso, tanto para o mercado de capitais, como para a economia real também. A gente já viu exemplos parecidos mundo afora. O exemplo que eu acho que é mais didático assim, é o da Turquia. A gente viu um caso de interferência nos últimos anos, onde o presidente também interferiu no Banco Central. O Banco Central estava tentando aumentando os juros para controlar a inflação, que estava galopante. O juros estava em 18%. Do dia para a noite, o presidente da Turquia, Erdogan, colocou trocou a presença do Banco Central, interferiu, e os juros caíram na marra, de 18% para 10%. Aparentemente, assim, para alguns isso foi bom, mas o que a gente viu lá fora, né, um país emergente, com baixa credibilidade, o que aconteceu foi que o capital fugiu. Então, o capital estrangeiro saiu, os de investidores locais também saiu, e a moeda da Turquia saiu, se vocês olharem o gráfico da moeda da Turquia, em relação ao dólar, saiu de 3,2 a 5 anos atrás para 18,20 hoje. Então, assim, isso foi uma perda muito grande de poder de compra para a população. A moeda mais fraca gera mais inflação, e o efeito acabou saindo pela culatra. E aí, assim, eu acho que é ruim. Eu não acredito que o Brasil vai por esse caminho. Eu acho que o Lula, ele, às vezes, fala algumas coisas muito mais para jogar para a torcida, e na hora do vamos ver, ele dá uma segurada, as coisas acabam sendo um pouco mais moderadas, mas é uma iniciativa ruim, talvez seja o principal risco aí para o mercado de capitais em 2024, que é essa troca de mandato do Banco Central. Porque até então o Roberto Campos Neto tem tentado defender a moeda, colocando juros altos, no momento que a gente ainda tem uma inflação relativamente alta também.